da Andreise, professora Andreise. Essa live, além dela ser para os alunos, Andreise, da disciplina de TO em Gerontologia 2, ela é aberta para os interessados, né, na temática, porque ela faz parte do projeto Tecnologia de Redes, então ela vai ser gravada, disponibilizada depois para os alunos que não tiveram acesso hoje e puderem assistir em várias plataformas, que depois ainda era pode explicar melhor, mas a gente tem podcast e a gente disponibiliza o link também, YouTube, né, Indaiara? Então, a gente pode fazer esse bate-papo bem descontraído, bem tranquilo, como nós somos, e que a ideia era, dentro da disciplina pessoal de Gerontologia 2, ela é a última temática dessa disciplina. Nessa modalidade rede, que foi bem difícil e desafiadora, cansativa, você sabe bem, porque você também estava participando disso, porém, também novos aprendizados, né? Tivemos aí com essa experiência. Então, a gente já teve uma live falando de cuidadores informais, com a professora Mônica Brauna, lá de Leiria, de Portugal, e essa parte de cuidadores formais, nada melhor do que você que está ministrando aulas, né, no Politécnico, de cuidadores e no curso de técnico em enfermagem. Então, agora eu deixo contigo, tu te apresenta e diz lá como é que tu chegou até o Politécnico, para o pessoal saber a importância que é um ex-aluno da UFSM, que você é egressa da UFSM, terapeuta ocupacional, hoje é professora de um curso do Politécnico, terapeuta ocupacional na área de cuidadores, tá bom? Então, tudo contigo, qualquer coisa tu me chama, é um bate-papo bem tranquilo, que tem alunos e alguns profissionais de vez em quando aí ouvindo, tá bom? Beijo. Então, olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, Keila. Inicialmente, então, quero te agradecer pelo convite, pela parceria. Fico muito honrada em estar contigo. Como a professora Keila mencionou, o curso de terapia ocupacional da UFSM, ele faz parte da minha vida. Foi onde eu fiz a minha formação, depois retornei como prof substituta. Então, eu fico muito feliz mesmo em estar com vocês nessa tarde. Quero participar desse momento. Vou compartilhar a minha tela para que a gente possa iniciar uma conversa, então. Andrés, olha que legal, está presente aí a Braz, lá de São Carlos, sejam bem-vindos. E a gente vai falar um pouquinho do que acontece aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, com o Politécnico. Isso mesmo, bem-vindos, então. Bem-vindo a todos. Estão enxergando a minha tela? Sim. Sim, certo. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre os cuidadores formais de idosos, a formação técnica e o enfoque da terapia ocupacional. Eu trouxe alguns pontos para conversar com vocês, mas eu quero que vocês fiquem bem à vontade para fazer perguntas, colocações, então podem participar a qualquer momento. Pode ser pelo chat ou abram os microfones, enfim, participem para que a gente possa estabelecer esse diálogo. Então, antes de entrar, né, na minha vivência como docente do curso técnico em cuidados de idosos, eu trouxe alguns conceitos e algumas perspectivas que impulsionaram essa demanda por cuidadores qualificados. Então, a gente vai estar retomando esses conceitos e depois, então, eu vou partilhar da minha vivência com vocês. E a gente inicia, então, por esse conceito de transição demográfica, que é caracterizada, então, pela passagem de um regime onde nós tínhamos altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade para uma outra situação em que ambas as taxas situam-se em níveis mais baixos. Então, a transição demográfica, ela vem nos explicar
as mudanças das características da população de um determinado local. Por exemplo, nós podemos pensar que há tempos atrás as famílias tinham uma grande quantidade de filhos. Hoje, essa quantidade de filhos, ela já está reduzida. A gente pode pensar, por exemplo, quantos irmãos os nossos avós tiveram e quantos irmãos nós temos. Possivelmente há uma diferença, uma redução no número de filhos, de irmãos, de geração para geração. Por outro lado, há décadas atrás, as pessoas tinham uma expectativa de vida que não era tão alta. Elas não atingiam idades mais avançadas. Hoje, a expectativa de vida brasileira já é de 76 anos. Então, assim, como há menos nascimentos, há também menos mortes. As pessoas estão atingindo idades mais avançadas. Então, essa transição demográfica, ela trouxe como consequência um processo de envelhecimento populacional. Aqui eu trouxe um gráfico para ilustrar isso que eu estou comentando. Então, a transição demográfica, ela é proporcionada por uma queda na taxa de mortalidade e também uma queda na taxa de natalidade. No Brasil, em 1940, a gente teve uma queda significativa das taxas de mortalidade, devido ao fim das grandes guerras mundiais e também aos avanços na área da saúde. Por exemplo, a disseminação do uso de antibióticos. Isso fez, então, com que houvesse uma redução nas mortes. Já no ano de 1960, a gente tem também uma queda na taxa de natalidade. A queda das taxas de natalidade foram impulsionadas pela maior inserção da mulher no mercado de trabalho e também pela disseminação do uso de anticoncepcionais. Então, há menos mortes e há também menos nascimentos. Isso, como eu mencionei para vocês, resultou no processo de envelhecimento populacional brasileiro. Aqui eu trouxe alguns números, né, e algumas projeções que mostram justamente isso que eu venho comentando com vocês. O quanto a nossa população está envelhecendo, o quanto estamos vivenciando esse processo de envelhecimento populacional. Então, em 1940, as pessoas com 60 anos ou mais, elas representavam 4% da população total brasileira. Já no ano de 2018, elas já representavam 13% da população brasileira. E as projeções é que no ano de 2050, quase 30% da nossa população total seja de pessoas com mais de 60 anos. Isso significa aproximadamente 64 milhões de idosos no nosso país. Diante de toda essa transição demográfica, diante desse envelhecimento populacional, a gente tem também um processo de transição epidemiológica. A transição epidemiológica, ela explica uma mudança no perfil de doenças mais comuns e de causas de mortes mais comuns. Então, a transição demográfica, ela trouxe alterações relevantes nos indicadores de morbimortalidade. Ou seja, a gente tem uma prevalência cada vez maior de doenças crônicas não transmissíveis. O que seriam essas doenças crônicas não transmissíveis? Elas englobam as doenças cardiovasculares, os cânceres, as diabetes, as doenças crônicas respiratórias. Então, a gente tem uma expectativa de vida cada vez maior, mas muitas pessoas estão chegando à velhice com alguma comorbidade. Por isso que hoje a gente fala tanto na importância do envelhecimento ativo,
porque a gente deseja que as pessoas continuem atingindo idades cada vez maiores, mas que elas envelheçam com qualidade, com independência, com autonomia. Então, a gente fala nesse envelhecimento ativo. Então, qual o nosso cenário atual? O cenário atual do nosso país é de uma crescente longevidade. Como eu falei, as pessoas estão atingindo idades cada vez maiores, né? A nossa expectativa de vida está cada vez maior, mas a gente também tem importantes e dinâmicas modificações nas estruturas familiares. Como eu comentei no início da minha fala, há uma redução do número de membros de uma família. E esses membros apresentam uma rotina bastante intensa de trabalho, por exemplo, ou uma rotina de gerenciar a sua família bastante intensa. Isso faz com que o cuidado ao idoso familiar esteja cada vez mais difícil. Então, a demanda por cuidadores formais e cuidadores qualificados é cada vez maior. A gente pode pensar também que é cada vez mais crescente a demanda por instituições de longa permanência, devido a esse cenário, então, que a gente vem apresentando no nosso país. E falando especificamente dos cuidadores, é necessário que eles tenham um perfil adequado para desenvolver a sua função, né? Então, que eles tenham empatia, compromisso, responsabilidade no cuidado com o idoso, mas também que eles sejam cada vez mais capacitados, que eles recebam uma formação adequada para desenvolver essa assistência à pessoa idosa. E quem seria, então, o cuidador formal? Quando a gente pensa na assistência à pessoa idosa, a gente tem que ela é prestada pelos cuidadores formais, que seriam aquelas pessoas, aqueles profissionais que são contratados para prestar assistência, e também os cuidadores informais, que é aquela assistência prestada pelos familiares, pelos amigos, pelos vizinhos, que voluntariamente prestam suporte, prestam o cuidado à pessoa idosa. Então, essas seriam as classificações dos cuidadores: cuidadores formais e cuidadores informais. Os cuidadores formais de idosos, eles são considerados uma ocupação. Então, na classificação brasileira de ocupações, desde o ano de 2002, a gente tem um código que identifica essa função de cuidador, que é o código 5.162-10. Eu deixei disponível para vocês, depois a Prof. Keila pode compartilhar esse material também, o site da Classificação Brasileira de Ocupações, porque ela traz nesse site uma série de ocupações e qual seria a atuação de cada um desses profissionais. Inclusive, a ocupação do cuidador formal, ela está descrita nesse site. Então, deixei disponível, quem tiver interesse depois pode estar acessando. Mas ela é uma ocupação que está em trâmite para ser regulamentada como uma profissão, que é o nosso grande desejo, que os cuidadores formais possam ser caracterizados como uma profissão, para que eles tenham, então, direitos específicos dessa categoria. Então, também já ressalto que é uma ocupação que está em trâmite para a profissionalização. E nesse cenário, então, depois da gente trabalhar esses inúmeros conceitos e entender qual é o cenário da nossa população, do nosso país, eu venho compartilhar, então, com vocês a minha vivência enquanto professora do curso técnico em cuidados de idosos. Então, nesse cenário de envelhecimento populacional e dessa crescente demanda por cuidadores,
No ano de 2018, foi criado no Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria o técnico em cuidados de idosos. Ele é um curso, então, a nível técnico e profissionalizante, que ele tem a duração de 2 anos. Então, são 4 semestres que os cuidadores estão envolvidos e estudando esse processo de envelhecimento e como oferecer para a pessoa idosa um cuidado mais adequado. Para vocês entenderem, então, o meu lugar de fala, onde eu atuo, né, o Colégio Politécnico da UFSM, ele era chamado antigamente de Colégio Agrícola de Santa Maria. Então, muitas pessoas, quando eu relato que eu sou professora do Colégio Politécnico, ainda desconhecem o curso técnico de cuidados de idosos, porque o Colégio Politécnico, então, vem do antigo Colégio Agrícola de Santa Maria. Então, desde a década de 60, tem, mas com outra denominação. A partir dos anos 90, o colégio ele já começou a ampliar o seu leque de cursos e oferecer outros cursos que, para além do setor agrícola. Hoje, então, eu trouxe todos os cursos que são oferecidos pelo Colégio Politécnico para que vocês observem, então, a expansão que teve o colégio como um todo e as diversas áreas que ele tem atuado. Desde 2016, o colégio atua na área da saúde. O primeiro curso da área da saúde foi o curso técnico em farmácia. Logo depois, então, no ano de 2018, como eu mencionei, criou-se o técnico em enfermagem e o técnico em cuidados de idosos. Esses 2 cursos vieram também para responder uma demanda da própria sociedade. Então, frente a todo esse contexto que eu apresentei anteriormente para vocês, se observou a demanda da sociedade por cursos da área da saúde. Então, criou-se esses 2 no ano de 2018. Mesmo, então, sendo uma ocupação ainda, né, a gente tem todo um embasamento para ter o curso técnico em cuidados de idosos. Então, o nosso embasamento é esse catálogo nacional de cursos técnicos. Então, ele oferece uma série de técnicos para que as instituições possam se basear, e um deles, então, é o técnico em cuidados de idosos. Então, a gente tem todo um embasamento institucional, legal, para oferecer o técnico em cuidados de idosos. E a nossa equipe docente é uma equipe multiprofissional. Eu gosto bastante de ressaltar esse aspecto, porque eu acredito que seja um diferencial do curso técnico em cuidados de idosos ter essa variedade de profissões envolvida na formação dos cuidadores. Justamente porque a gente procura uma visão ampliada, generalista e qualificada, para que eles saibam cuidar efetivamente da pessoa idosa. Então, nós temos na nossa equipe enfermeiros, fisioterapeuta, assistente social, farmacêutica e eu como terapeuta ocupacional. Outra característica que eu destaco para vocês, que é bem interessante também, é que os nossos primeiros alunos, muitos deles já tinham experiências como cuidadores. Então, eles chegaram até nós buscando essa especialização, essa profissionalização, né? Então, esse conhecimento técnico mesmo. Então, foi bastante interessante porque eles já tinham uma vivência, já atuavam como cuidadores e vieram buscar, então, a formação técnica. Eu trouxe para vocês, então, a organização curricular, como que o nosso curso técnico em cuidados de idosos tem formado, então, esses alunos, quais as disciplinas que são trabalhadas, e o meu intuito é justamente mostrar para vocês onde a terapia ocupacional está inserida
e o que a gente tem trabalhado com os cuidadores. Nós temos, como eu mencionei inicialmente, 4 semestres. Cada um dos semestres é dado um enfoque. No semestre 1, é denominado os fundamentos da gerontologia, que são todas aquelas disciplinas básicas. No segundo semestre, ou módulo 2, é realizada a gestão da velhice saudável. Então, se tem um enfoque também para o envelhecimento ativo, para o idoso que é autônomo, que é independente. No terceiro semestre, é a gestão da velhice fragilizada. Então, é o olhar para aquele idoso que já é dependente, que tem alguma comorbidade, alguma patologia associada ao processo de envelhecimento. E no quarto semestre, é a gestão de práticas de saúde na velhice, que também é mais um olhar voltado para o próprio cuidador e para a atuação dele. Além dessas disciplinas teórico-práticas, os estudantes também têm vivências de estágio, desde o segundo semestre, então o segundo, terceiro e quarto semestre, concomitante às disciplinas, eles fazem os estágios supervisionados. E como eu mencionei para vocês, o meu intuito é conversar com vocês onde a terapia ocupacional tem se inserido, né? Qual a potência da inserção de uma professora terapeuta ocupacional neste curso destinado a cuidadores. No primeiro semestre, eu tenho trabalhado a disciplina de elementos de geriatria e gerontologia. Nessa disciplina, eu trabalho os fundamentos, os conceitos básicos desses dois campos, todos esses processos de transição demográfica, transição epidemiológica, eles estudam, e principalmente eu tento trabalhar e venho estimulando o trabalho deles entenderem, deles estudarem o envelhecimento como um processo multidimensional. Então, eu, como professora e como terapeuta ocupacional, faço com que eles entendam que, com o processo de envelhecimento, ocorrem modificações fisiológicas a nível biológico, cognitivo, social. Então, nessa disciplina, eles já começam a entender esse processo de envelhecimento numa visão multidimensional. No segundo semestre, eu trabalho a disciplina de atividades físicas e de lazer do idoso. Essa é uma disciplina que ela é compartilhada entre a minha colega fisioterapeuta e eu, então, terapeuta ocupacional. A minha colega fisioterapeuta, ela fica com toda a parte da atividade física. E eu entro, então, trabalhando com as questões de lazer da pessoa idosa. Então, eu trabalho o lazer enquanto uma ocupação e a importância que ele tem na vida de qualquer sujeito, e especificamente quais os benefícios que o lazer tem para a pessoa idosa. Aqui eu já falo também, como a gente está pensando na velhice saudável, da importância da estimulação da pessoa idosa, para que ela siga o seu processo de envelhecimento de uma maneira autônoma e independente. Então, isso é trabalhado nessa primeira disciplina. Também estou atuando na disciplina de atividades ocupacionais e laborativas do idoso. E nessa disciplina, eu acredito que a terapia ocupacional tem uma visão fundamental, porque eu trabalho a desmistificação de algumas ideias que algumas pessoas têm. Muitas vezes, os cuidadores são contratados e eles acreditam que, por serem contratados para exercer essa função, eles devem fazer tudo pelo idoso. Então, eles começam a dar a comida na boca do idoso, eles começam a dar o banho no idoso, e eu começo num processo de desmistificação, dizendo que o importante é a gente manter a funcionalidade do idoso. Então, que se o idoso ainda consegue realizar as suas atividades cotidianas, é importante que ele faça isso de maneira independente. E o cuidador vai tomar a posição de supervisionar essas atividades, de garantir a segurança dessas ações. Então, eu acredito que a terapia ocupacional, especialmente nessa disciplina,
tem uma visão fundamental. Então, eu trabalho as questões de atividades de vida diária, de atividades instrumentais de vida diária, para que os cuidadores entendam que por mais que a gente faça essas atividades muitas vezes de uma maneira automática, há uma série de aspectos por trás delas. Então, há todos os componentes cognitivos, motores, sensoriais que estão envolvidos. E que à medida que o idoso faz as suas atividades, ele está estimulando o envelhecimento independente. Ele está mantendo a sua funcionalidade. Então, todas essas questões que vêm da área da terapia ocupacional são trabalhadas nessa disciplina. No terceiro semestre, que é a visão da velhice fragilizada, eu trabalho com a disciplina de procedimentos operacionais para o cuidado. Então, eu trabalho a inserção dos cuidadores de idosos nas instituições de longa permanência e toda a parte operacional mesmo. Por exemplo, a síndrome da imobilidade, quais os recursos para a gente preveni-la, qual a importância de realizar as transferências de maneira correta. E depois, essa disciplina, ela segue com uma colega enfermeira. Então, com a colega enfermeira, eles veem toda a parte de banho de leito, banho de aspersão, higiene corporal, certo? Então, estou atuando nessa disciplina também. Já no quarto semestre, a atuação da terapia ocupacional como docente é na disciplina do profissional cuidador e o seu papel social. Então, aqui eu trabalho as questões de autocuidado do cuidador, questões de biossegurança, questões de ergonomia, as questões da importância que tem o cuidador ter um tempo para si. Então, é bem focado nesse olhar para o próprio cuidador. Então, pensando nesse enfoque da terapia ocupacional, refletindo um pouco sobre a importância de se ter uma terapeuta ocupacional vinculada a um curso técnico em cuidados de idosos, eu separei 3 aspectos que eu acho fundamental dessa inserção da nossa profissão na formação de cuidadores. O primeiro ponto é a importância, então, da autonomia e da independência para as pessoas idosas. Muitas vezes, como eu falei anteriormente, as pessoas acham que fazer pelo idoso é algo positivo. Então, vem a terapia ocupacional desmistificando, né, e dizendo que manter essa independência, manter essa autonomia e, principalmente, preservar a funcionalidade que o idoso ainda tem é fundamental para que ele continue envelhecendo com qualidade. E que se o idoso não tem essa independência, que realmente vai precisar de um suporte maior, né, que o cuidador vai precisar realizar algumas atividades para ele, que mesmo assim esse idoso esteja orientando o idoso, esteja explicando para ele cada ação que irá fazer, porque esse também é um meio de comunicação, é um meio de auxiliar a formação do vínculo, é um meio de orientar a pessoa idosa. Então, independente do grau de dependência do idoso, é importante, então, essa comunicação entre o cuidador e a pessoa idosa. Também, um dos aspectos fundamentais da inserção da terapia ocupacional é essa questão que a gente trabalha sobre o impacto que o envelhecimento tem nas ocupações do idoso. E a importância da gente estimular esse idoso para que ele mantenha uma velhice com qualidade, com independência. Então, essa estimulação pode vir das próprias atividades de vida diária, que o cuidador entenda que na medida que deixa o idoso realizar as suas atividades cotidianas, claro, com uma supervisão desse cuidador, né, que o cuidador é quem garante a segurança dessas ações, ele vai estar estimulando a pessoa idosa, né, vai estar aumentando a sua qualidade de vida, vai estar aumentando a sua capacidade funcional. E também a terapia ocupacional, então, se destaca por trabalhar com o autocuidado do cuidador.
Eu trouxe para vocês alguns relatos dos próprios discentes do curso técnico em cuidados de idosos. Então, eu questionei a eles qual a importância que eles achavam da visão de uma professora terapeuta ocupacional na formação deles. E aí eu trouxe 3 relatos, um deles que diz: a presença de um terapeuta ocupacional em nosso curso possibilitou um diferente olhar dentro da prática já existente no mundo do trabalho. Aprendemos que não fazemos pelos idosos, auxiliamos para que eles tentem realizar as suas ações, mesmo com suas limitações. Ter uma TO como professora no curso técnico em cuidados de idosos foi de extrema importância. Nos trouxe uma nova visão e possibilidades sobre o envelhecimento. Nos provou a importância das práticas e atividades em todos os aspectos do envelhecimento e o quanto isso melhora a qualidade de vida dos idosos que acompanhamos. Aprendemos a ver a potencialidade e a capacidade de resiliência dos idosos. Então, são relatos que eles trazem sobre a importância de se ter o núcleo da terapia ocupacional na formação deles. Pensando, então, né, os recados, né, a mensagem que eu posso deixar aos terapeutas ocupacionais e aos alunos de terapia ocupacional. E os cuidadores, eles vão ser grandes parceiros de vocês no cuidado à pessoa idosa. Muitas vezes, o terapeuta ocupacional, ele vai ser contratado para estar 1 ou 2 vezes, 3 vezes na semana com a pessoa idosa. E o cuidador é quem está ao lado dessa pessoa cotidianamente. Então, esse trabalho em conjunto, ele vai favorecer o trabalho do terapeuta ocupacional e ele vai proporcionar à pessoa idosa um cuidado mais qualificado. Então, sejam parceiros dos cuidadores, orientem, né, deem dicas, busquem essa troca de informações com eles, porque certamente eles são as pessoas que mais conhecem os idosos que vocês acompanham. Então, tenham eles como grandes parceiros de vocês no cuidado a essa pessoa, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente vai lá uma vez na residência, no domicílio da pessoa idosa e dá orientações sobre as atividades de vida diária para esse idoso realizar. E nos outros 6 dias da semana, quem vai estar supervisionando essas atividades de vida diária são os cuidadores. Então, é fundamental essa troca entre o terapeuta ocupacional e os cuidadores. Essa interação, esse trabalho em conjunto. Com certeza, o maior beneficiado vai ser a pessoa idosa. Sejam propagadores do saber. Como eu estava mencionando anteriormente, orientem o que vocês podem orientar os cuidadores, porque eles vão ser parceiros de vocês no cuidado da pessoa idosa. Então, propaguem o saber que vocês têm, conversem com as pessoas que estão próximas a essa pessoa idosa. Isso só vai fazer com que o próprio idoso evolua nos seus atendimentos, né, na sua vida, de um modo geral. E para além do cuidado à pessoa idosa, estejam preocupados, estejam atentos com o cuidador, né, sempre que possível, também deem orientações sobre o autocuidado desse cuidador, né, também é um papel do terapeuta ocupacional. Observem a família, observem todo o contexto que a pessoa idosa está inserida, né? Então, quais são as atividades de lazer que ela tem, como é o relacionamento dela com a família, quais as possibilidades que ela tem, né, o que ela faz no seu dia a dia. Observem todo esse contexto de uma forma bem generalizada. Então, mantendo essa atenção tanto para a pessoa idosa quanto para as pessoas que estão ao redor dela. E para finalizar, eu trouxe um poema da terapia ocupacional que eu peguei alguns trechos, o poema não está completo, eu peguei alguns trechos e adaptei ele para compartilhar com vocês, então. Que vocês tenham braços para acolher todo aquele que de acolhimento precisar.
tenham olhos para ver as potencialidades diante das dificuldades, que possam criar, adaptar, analisar e buscar com o sujeito que acompanham novos meios de fazer, que jamais deixem de acreditar no brincar de uma criança, na sabedoria de um idoso, no artista incompreendido, na riqueza dos fazeres e na terapia ocupacional. Então, que vocês acreditem na potência da profissão de vocês e que vocês possam fazer a diferença para as pessoas que vocês acompanham. Acredito também que a formação técnica de cuidadores vai ser um meio de inserção da terapia ocupacional, ou melhor, vai continuar sendo um meio de inserção da terapia ocupacional. Vão surgir novos cursos, possivelmente, de formação para cuidadores, e com certeza a inserção da terapia ocupacional como docente faz a diferença. Então, também é um campo para vocês se inserirem futuramente. Então, deixo essa mensagem como uma motivação, né, para que vocês realmente nunca deixem de acreditar na profissão que vocês escolheram e na importância que ela tem para o cotidiano das pessoas. Muito obrigada pela atenção. Como eu falei no início, são alguns pontos para a gente iniciar essa conversa, para a gente refletir, para vocês entenderem a vivência que eu estou tendo como professora do curso técnico em cuidados de idosos. E agora eu deixo aberto para a gente conversar, para a gente dialogar. Vou ler as perguntas, as dúvidas que vocês têm e fica esse espaço para a gente trocar informações. Muito obrigada por enquanto. Ai, que coisa linda, como sempre. Gente, eu sou suspeita para falar da Andrese, se eu começar a fazer elogios, aí vocês vão dizer, mas é muito puxa-saco, né? Então, assim, eu fico muito feliz, Andrese, da tua fala. Sei de toda a tua competência, uma menina super nova, que desde sempre, né, do momento de sala de aula na graduação, muito envolvida, dedicada, e a gente vê esse reflexo de ti hoje, minha colega, professora, parceira de pesquisa, de tudo, né, de vida, de alunos, e isso é muito bom, então eu tenho muito a agradecer. E para te dizer que aqui presente com a gente tem também cuidadores de idosos nos ouvindo, tem a Sandra, tem a Isionete, tem meninas de Minas Gerais, tem o pessoal de Curitiba, de Florianópolis, tem de São José, de Ribeirão, tem uma nutricionista, a Clarissa, tem técnico de enfermagem, o Juan. Então eu fiquei tão feliz de ver isso. Tem a Thalita, né, que é de Ribeirão. E então eu fiquei muito feliz porque inicialmente a ideia de fazer uma aula contigo, está aqui a Rosilene, assistente social do Centro Dia, tem a Pâmela, que é TO de um Centro Dia, que é egressa nossa. Então, assim, eu fico muito feliz, porque o objetivo da gente é esse, quando a gente fala numa temática de cuidados de idosos, é que todos os profissionais fiquem atentos a essa parcela da população que vai crescer junto com o envelhecimento, né, Andrés? E que a gente não tem mais por onde fugir da existência dele, embora ainda a gente veja, quando tu fala que ele é uma ocupação reconhecida por esse código 5162, né? Mas que ele não foi regulamentado ainda. Mas creio que isso é uma questão de tempo, pela necessidade epidemiológica, demográfica, né? E urgente, né? Quando a gente conversou uns dias atrás sobre cuidadores informais, sobre os familiares, com a Mônica, não deixa dessa tua fala entrar em total harmonia com o que ela dizia, e também da necessidade que os outros profissionais, claro, a gente fala enquanto terapeuta ocupacional, mas de todos os outros profissionais, entenderem a importância da gente que vai trabalhar na área da gerontologia com idosos, ter como também proposta uma inserção desse profissional cuidador de idosos como nosso parceiro, né? Eu trabalho há 21 anos, sendo mais tempo agora professora, mas há 21 anos trabalho diretamente com o cuidador de idosos. Então, eles sempre foram meus parceiros em atendimento, no atendimento domiciliar, em parceria, até para que a gente facilitasse algum manejo médico, quando numa consulta médica, os relatos que o cuidador fazia junto com o terapeuta ocupacional, ou com o fisioterapeuta, ou com o fonoaudiólogo, serviriam de acesso para o médico também ter
uma noção do que estava acontecendo com aquele idoso, né? E eu só anotei aqui uma pergunta, porque é realmente uma curiosidade, que eu não sei se os teus alunos já estão no mercado de trabalho, a primeira turma e tudo, mas eu tenho a noção, mas não sei se isso é regra, né? Que a média de horas que esse cuidador formal faz, se ele é uma média de hora tipo do plantão, que aí o técnico de enfermagem que está aqui pode, né? Por exemplo, o técnico de enfermagem, ele faz plantões de 12 horas, certo? E o cuidador de idosos, ele tem uma média mínima de horas de trabalho, né, considerada dentro da ocupação dele, ou ele pode ser contratado por 4 horas, por 6 horas, por 8 horas, por 12 horas. Como funciona o regime de trabalho, se tu sabe me dizer? Certo. Então, antes de responder a tua pergunta, eu também fico muito feliz da gente ter profissionais de diversas áreas, de termos cuidadores conversando conosco hoje, né? Eu acredito que essa troca é sempre muito válida, né? E muito enriquecedora. Eu penso que a minha fala, eu foquei bastante nesses dois núcleos, né? Na terapia ocupacional e nos cuidadores, de um modo geral, mas esse olhar, quanto mais multiprofissional for, mais enriquecedor ele é e, com certeza, o maior beneficiado vai ser a pessoa idosa que recebe esse cuidado. Então, eu acredito muito também na multiprofissionalidade, por isso que eu faço questão de dizer, né, que a equipe docente do curso é uma equipe multiprofissional, porque, com certeza, é essa variedade de saber que vai formar um cuidador qualificado, né? Então, também fico muito feliz da gente ter esse misto de profissionais na live de hoje. Sobre a tua pergunta. Então, nós temos uma turma já formada, como o curso iniciou em 2018. Então, no início agora de 2020, a gente formou a primeira turma. Foram 21 cuidadores formados e a grande maioria deles já está no mercado de trabalho. Como eu falei, alguns já vinham trabalhando como cuidadores, buscaram só uma formação mais técnica na área, e os que ainda não estavam nesse campo se inseriram. Então, nós temos um retorno deles bem positivo, de que a maioria está trabalhando. Hoje, qual então é o amparo da categoria de cuidadores? Como ele ainda não é uma ocupação, como ele ainda não é uma profissão, desculpa, e essa é a nossa grande luta, né? A gente deseja tanto que seja regulamentada como uma profissão, para que eles tenham direitos específicos da categoria. Como isso ainda não acontece, o regime que ampara os cuidadores é o mesmo regime da empregada doméstica. Então, na hora do contrato formal, o que ampara é os direitos das empregadas domésticas. Então, por exemplo, tem sim a carga horária máxima de trabalho semanal, mas como cuidadores, eles podem ser contratados por plantões também. Então, por exemplo, se eles trabalham 12 horas, eles folgam 36, que daria um dia de trabalho, um dia de folga, um dia de trabalho, um dia de folga, né? Ou então eles vão ser contratados para a semana, 8 horas semanais. Ah, entendi. Então ainda está dentro da categoria, quando tu vai lá no trabalho doméstico, tem lá esse 5162-1, que é essa ocupação de cuidadores, é isso? Não, na verdade, o regime... Ah, tá, é parecido, é o mesmo. É o mesmo, mas o que a gente tem feito é que quando esse cuidador é contratado, na carteira vá o código do cuidador. Certo, porque é isso que eu oriento, que vá o código do cuidador. Mas aqui muitas vezes eles perguntam, eu digo para mim, perguntam por causa da Associação de Alzheimer aqui, né, da Subregional Santa Maria. E eles às vezes perguntam, tá, então eu faço um contrato de trabalho de 12, eu digo, não, aí vai depender, mas eu orientei mais ou menos nesse sistema de que seria 8 horas diária com uma folga semanal, ou 12 horas com descanso folga de 36. De 36, e se for o noturno, com os mesmos direitos, né, Isso, exatamente. Então, quando contratado, né, o cuidador formal com carteira assinada, ele vai ter os mesmos direitos de férias de 30 dias, enfim, todo o respaldo legal, né? Tá ótimo. Aqui a Milena, Andrés, colocou o seguinte,
As mudanças ocorridas na estrutura familiar atual contribuem para a forma como os cuidadores formais enxergam o papel da família no envelhecimento? Qual é a tua opinião disso? E como a questão do autocuidado se constrói no cotidiano do cuidador? Aí tu responde a primeira e a gente conversa sobre a segunda juntos, né? Sobre a segunda, exato. É. Milena, eu acredito que o cuidador ele tem mais um desafio, né, no cenário atual, que é de tentar estabelecer esse vínculo. Na verdade, a gente fala numa tríade hoje, né, que é a tríade formada pelo idoso, pelo cuidador formal e pelo cuidador informal, que seria essa família do idoso. Então, na verdade, esses três atores, eles têm que estar em constante comunicação, né? Porque, como eu mencionei, o cuidador vai estar por 12 horas, nas outras 36, talvez tenha um outro profissional cuidador, ou tenha, então, um familiar acompanhando esse idoso. Então, eu acredito que um grande desafio que se tem hoje é criar essa comunicação entre esses três atores, né? Um grande desafio que eu digo no sentido de quando isso é efetivado, mais uma vez a pessoa idosa é a beneficiada, porque esses três atores têm que estar em constante troca, em constante comunicação. Importantíssimo, né, Andresa? E a gente pensa assim, mas isso é fácil? Isso não é tão fácil, né? Porque quando a gente está atendendo, gente, assim, falando agora enquanto terapeuta ocupacional que atendi a vida inteira no domicílio, né? Só fazem 9 anos que eu estou aqui em Santa Maria que eu não atendo idoso no domicílio e que não tenho esse contato direto na casa com o cuidador formal. A gente, quando entra na casa do sujeito idoso e já tem um cuidador lá, esse cuidador ele já é apropriado daquele cotidiano e daquela rotina de cuidado que ele presta àquele idoso. Então, o terapeuta ele vai entrar ali para 2 horas semanais ou 3 horas semanais, às vezes até menos, né? Aqui no Rio Grande do Sul ainda se contrata uma vez semanal, e a gente precisa muito, naquele momento, marcar um encontro com esse cuidador. Eu tinha como proposta, na minha época que atuava domiciliar, que um encontro meu era com os da semana, claro, com o idoso, mas que eu destinava quinzenal um encontro para o cuidador. Para o cuidador formal, eu explicava a família dessa necessidade de eu me encontrar com ele, como consulta terapia ocupacional, consulta com o cuidador, e também com o cuidador familiar. Porque aqui a Milena colocou, né? Como é que a questão do autocuidado se constrói? Dificílimo, não é tão fácil assim. Não é só a gente orientar e entregar um papel, você tem que se cuidar. Nem para um lado, nem para o outro, né, Andrés? Nem para o cuidador familiar e nem para o outro. Mas quando existe um conhecimento, como ela colocou aqui agora, mais técnico, desse cuidador formal, já compreender as questões que envolvem o envelhecimento, se observa também que há uma diminuição dessa possível sobrecarga no sentido dele entender como que ele deve agir com o idoso e assim também com ele. Então, isso não é uma coisa tão antiga assim, porque antes não era, acabava sendo cuidador de idoso, às vezes a própria pessoa que trabalhava como doméstica na família, e que ela já estava lá, já conhecia o idoso, e ela virava a cuidadora e ficava, né? E não tinha descanso, às vezes dormia na casa, e se observou que isso não tinha bons resultados, nem para quem cuida, nem para quem é cuidado. Então, a gente tem um olhar também muito voltado para o cuidado. Foi muito bom a Milena lembrar disso, né? Para o autocuidado do cuidador, para o cuidado do cuidador. Esse tema, quem me conhece sabe que eu falo dele desde que cheguei aqui no Rio Grande do Sul. Estudei cuidadores de idosos no doutorado, formais e informais, porque sempre visualizo que não tem como um profissional de terapia ocupacional que vai trabalhar não só com idoso, né, mas principalmente com idoso que tem algum grau de dependência, muitas vezes, não ter esse contato com esse profissional, o cuidador formal, e não ter contato com o cuidador familiar, com essa troca, né, com essa parceria de interpretação de possibilidades, de estratégias que podem ser criadas para esse sujeito. Então, Andrés, como tu diria aí que poderia ser essa questão do autocuidado do cuidador? Como tu enfoca isso no caso dos cuidadores formais? Certo. Então, na disciplina do profissional cuidador, a gente trabalha bem essa questão do autocuidado. E aí a gente trabalha ela sobre 2 aspectos. O primeiro aspecto seria sobre o cuidado físico mesmo, que tem bem o enfoque das questões de biossegurança, sobre a importância deles usarem
um jaleco, uma luva para proteção quando vai fazer o trabalho, principalmente com um idoso dependente que tenha que fazer atividades um pouco mais, não são invasivas, mas que exigem um contato mais direto, né, desde a secreção, sangue, enfim, dependendo das comorbidades. Então, o autocuidado, ele tem relação também com essas questões mais físicas, com essas questões de biossegurança, com a questão da ergonomia, de tu saber realizar uma transferência correta, porque hoje muitos cuidadores, eles têm lesões devido à sua atividade de trabalho. Então, toda essa questão de ergonomia, de saber distribuir corretamente o peso corporal, de saber realizar uma transferência correta, vai impactar no autocuidado físico. E a segunda linha que a gente trabalha na disciplina é o autocuidado em relação à saúde mental, né? Que talvez essa seja a questão mais difícil, né? E aí, pelos próprios relatos, como eu falei, muitos já atuavam como cuidadores, e é um processo, né? Porque muitos se sentem cansados, muitos se sentem desgastados, mas não sabem como agir frente a isso, né? Como buscar esse equilíbrio, essa saúde mental mesmo. Acho que o cuidador, ele tem esse grande impacto, né, de uma doação constante à sua profissão e ao cuidado da pessoa idosa. E muitas vezes o autocuidado é deixado de lado, né? Então, esse resgate da saúde mental, esse resgate, né, de um olhar para si, a gente tem que trabalhar e tem que reforçar muitas vezes, porque ele vai ser um processo. E aí a gente fala muito, que eu acho que vem do olhar da terapia ocupacional também, a questão de cada um descobrir, né, na sua singularidade, qual vai ser o meio de se cuidar, né? Às vezes, para eu me cuidar, eu posso escutar uma música, eu posso fazer uma meditação, eu posso olhar um filme, eu posso ler um livro. Isso é uma forma de eu estar me beneficiando, né? Então, também tem esse olhar para a singularidade, que não tem uma receita de autocuidado, mas que cada um vai ter que descobrir a sua forma de se cuidar, e que, principalmente, para que os cuidadores possam cuidar com qualidade da pessoa idosa, antes eles precisam se cuidar, porque eu não posso cuidar do outro sem me cuidar. Então, é nesse cenário que a gente vai conversando e instruindo o autocuidado. E muito importante também falar, Andrés, que mesmo, por exemplo, nós somos terapeutas ocupacionais, muitas que estão aqui, ou mesmo nutricionista, ou técnico de enfermagem, ou enfermeira, que estão diretamente também ligados ao cuidado, mas não estão na função de cuidador por essa carga horária, né? Quer dizer, o enfermeiro até mais, né? O técnico de enfermagem também, mas que o cuidador de idoso está. Onde é que eu quero chegar? Aqui já tem na literatura um consenso que o sujeito que desenvolve essa função de cuidador de idoso por mais de 8 horas diárias, ele sofre de um estresse crônico, que foi o que eu estudei, né? Que é aquela alteração, não é o cansaço, não é esse cansaço comum, essa sobrecarga. Ele sofre, não, ele está susceptível a desenvolver esse estresse crônico, que é essa alteração do cortisol, do círculo circadiano do cortisol, onde você já ultrapassa o cansaço, né? Já não é só um cansaço. Então, o autocuidado, ele vem, esse conhecimento sobre possibilidades de autocuidado e de procura também desse profissional cuidador, e de todos nós que trabalhamos com o cuidado, de ajuda, nesse intervalo de tempo que a gente tem entre o trabalho, né, nosso formal e o nosso tempo livre, é fundamental para que a gente não desenvolva doença, porque imagina que a população envelhece, a necessidade de cuidadores está cada vez mais, eu sempre digo, não vai ficar desempregado o cuidador de idoso, não vai, quem trabalha com idoso também não vai, porque é uma demanda muito grande, e depois da pandemia vai surgir mais demandas ainda, e a gente tem que estar preparado, porque esse público também de cuidadores, eles podem se tornar um público de pessoas que vão requerer ajuda, né? Então, citando aqui, que o pessoal de fora pode não conhecer, a gente tem um programa de apoio a cuidadores, Andrés faz parte da terapia ocupacional, o Pacto, né? O Pacto, dentro da UFSM, que é um programa de extensão, ele, inicialmente, lá em 2013, a minha ideia era dar um apoio só para os cuidadores familiares
que acompanhava os seus idosos ali no nosso ambulatório de terapia ocupacional e gerontologia, porque o idoso estava em atendimento e o cuidador ficava por ali, né? E a gente viu a necessidade que ele tinha de falar, de ser ouvido, de dividir, de entender o que estava acontecendo com aquele familiar dele. A partir dali, a gente percebeu que, quando tinha algumas práticas das disciplinas de terapia ocupacional no contexto da ILPI, da instituição geriátrica, surgia ainda uma necessidade maior da gente apoiar, enquanto profissional terapeuta ocupacional, o cuidador formal. Quando a gente estava ali desenvolvendo uma ação que durava 1, 2 horas dentro de um ILPI, e tu percebia o desejo daquelas pessoas em também receber um apoio. Por quê? Porque passavam muito mais do que 8 horas diárias, muitas vezes, diante desse cuidado. Então, o recado principal, eu acho, da tua fala, falando dessa capacitação, desse curso técnico, é que eu acho que vai ser uma realidade muito próxima nossa ter muitos cursos pelo Brasil, não só cursinhos, como eu já fui professora de vários, de cuidadores de idosos, mas cursos com a regulamentação mesmo, né? Com uma aprovação, reconhecido, e onde o profissional de terapia ocupacional também vai estar engajado, como tu está sendo professor, ou nutricionista, fisioterapeuta, para ajudar esse profissional a conhecer esse mundo da gerontologia e do envelhecimento, do processo de envelhecimento, e poder também, dentro desse conhecimento que ele tem, saber as suas limitações, saber encontrar o lugar de descanso, né? Lá no meu doutorado, a gente percebeu que, né, tinham 4 grupos experimentais, e no grupo de cuidadores familiares, teve uma grande parte que apresentou estresse crônico, e ali foi enfatizado, né, o achado dessa pesquisa era um aumento de quadros de ansiedade, hipertensão, doenças cardiovasculares nessas pessoas. Então, isso também nos cuidadores formais podem surgir caso não haja um controle dessas condições da própria saúde do cuidador. Então, o pacto, ele vem, muitas das meninas do pacto estão aqui, a Bruna, a Indaiara, não olhei se estão mais outras, não sei se a Karine está por aí, mas as meninas sabem que atualmente a gente faz um apoio mais online, né? E às vezes só postando informações sobre o cuidado, mas sempre tocando nesse ponto do conhecimento que essa pessoa que cuida precisa ter, do sujeito que ele cuida, que é o idoso, das condições desse idoso, seja semidependente ou dependente, e da condição que ele mesmo tem de opções para ele se cuidar, como tu disse, desde ouvir uma música, um relaxamento, a tirar pelo menos 2 horas de descanso por dia, sem falar no idoso, né? Sem ficar ligado a essa função de cuidado. Então, assim, a gente fica muito feliz, Andrés, que possa ter... Eu queria hoje que tivesse, não só tu, tivesse teus colegas professores todos contando para a gente dessa vivência com essa equipe aí nova que está saindo, de profissionais tão capacitados como são esses do Politécnico. Isso. Eu só queria destacar um aspecto na tua fala, né, que tem uma linha muito tênue entre um simples cansaço e um adoecimento, né? Assim como tem uma linha tênue entre uma dor nas costas e uma lesão por esforço repetitivo, e que muitas vezes os profissionais, eles vão negando essas comunicações que o corpo vai nos dando, né? Esses aspectos que algo não está legal. E aí é quando a gente vai negando é que surge as doenças ocupacionais, né? Então, por isso a importância da gente sempre estar falando sobre o autocuidado. E aí eu reforço a importância do pacto, reforço também a importância da Abras, que vem oferecer também um suporte essencial para os cuidadores, porque a gente tem que sim falar e sempre estar retomando essa questão do autocuidado, porque muitas vezes o que acontece é que o corpo vai nos dando sinais, né? A gente fica cansada com muita frequência, a gente fica desestimulada com muita frequência, a gente sente dores com muita frequência e a gente acaba não prestando atenção nisso. E aí isso vai virar um adoecimento. Então a gente tem que sempre trabalhar na questão da prevenção das doenças, na promoção da saúde. Então por isso que eu falo, se o cuidador ele se conhece, ele tem um autoconhecimento, ele vai traçar estratégias próprias que não vão deixar adoecer. E é isso que a gente tem um papel fundamental, a terapia ocupacional, o pacto, a Abras, reforço novamente,
porque é nesse suporte para que o adoecimento não venha, né? Verdade. A Andrés e a Kátia coloca aqui uma coisa que sempre foi minha dúvida, e eu tenho procurado isso porque muita gente pergunta. Se a profissão ainda não tem uma regulamentação, como fica o respaldo jurídico e técnico desses profissionais? A quem eles procuram? Eles têm associações? Eu me lembro que em São Paulo já tinha associação, não sei se o pessoal de São Paulo aí sabe me dizer, mas que realmente é uma categoria que precisa também se unir para lutar pelos seus direitos, né? Porque eu gostaria muito que eles já tivessem regulamentação, porque tu imagina que eu trabalho com isso há 22 anos, e agora a gente tem visto mais cursos, e quando eu vejo o Politécnico fazendo um curso dentro da Universidade Federal, eu vejo que o caminho está próximo, né? Então, a gente fica muito feliz em saber que está próximo. Mas, realmente, como que vocês orientam a eles lá, se tu sabe me dizer, a esse respaldo jurídico? Sim, na verdade, os direitos trabalhistas, eles têm, né, desde 2010, eles têm os direitos trabalhistas, que, como eu falei, ainda é igualitário aos direitos da trabalhadora doméstica, né? Então, garantias como carteira de trabalho assinada, né, tendo o código do cuidador, o salário mínimo, as férias de 30 dias, todas essas questões de direitos trabalhistas né? O que a gente luta, como eu falei, é uma regulamentação específica para essa categoria, porque há direitos que são específicos a ele. Quando a nossa primeira turma estava para se formar, a gente incentivou bastante eles a criarem uma associação, né? O nosso intuito é que tivesse uma associação de cuidadores, né? Não só a nível técnico, mas de cuidadores de um modo geral. Inclusive, teve uma das aulas assim que eles assistiram, que foi com um professor, que ele é o nosso diretor de ensino do Colégio Politécnico. Ele foi um dos idealizadores do nosso curso, e ele é advogado também. Então, ele trabalhou umas 3 aulas sobre direitos trabalhistas e também sobre essa possibilidade deles constituírem uma associação, né, para que eles se fortalecessem enquanto categoria e buscassem também esse reconhecimento e essa regulamentação da profissão. Mas, até agora, não se criou essa associação, então não tem um lugar que a gente diga para eles buscarem, né, esse respaldo jurídico. O que eles sabem, né, e saem do curso sabendo, é que eles têm os direitos trabalhistas, e a gente pede que sempre que eles forem contratados, seja através de uma carteira assinada, com o código de cuidador deles, e que eles tenham todos esses direitos trabalhistas garantidos, inclusive o salário mínimo, né, porque muitas vezes se tem também essa indecisão, essa dúvida, na verdade, deles, de quanto cobrar pelo trabalho, né? Então, eles saem sabendo que eles têm o direito mínimo, dependendo da carga horária que eles exercerem, eles vão ter direito, então, os direitos trabalhistas, né? Eles têm os direitos trabalhistas, e que, dependendo da carga horária que eles exercerem, eles têm um salário para receber. Então, todas essas questões também são discutidas no curso, mas ainda não se tem um lugar que eles possam procurar esse respaldo jurídico, né? Enfim, uma associação. Uhum. Mas eu acho até que já evoluiu bastante do tempo que eu comecei a atuar enquanto terapeuta ocupacional, onde eles não tinham nem ainda, assim, não é nem o respeito, porque o respeito acho que depende da família, da pessoa que contrata, né? Mas da carteira assinada, né? Era geralmente isso, transformava aquela pessoa que era agregada da família, principalmente no Nordeste ainda tinha muito isso, em a pessoa responsável em ficar ali cuidando, não tinha nenhum adicional, e aí foi muito importante o que a Kátia colocou aqui agora, que a dúvida dela realmente parte do que se refere à praxis em si, né? Por exemplo, o técnico de enfermagem é responsável sobre uma supervisão do enfermeiro, claro, de administrar medicações, oral e endovenosa, casos de lesões de pele, úlcera por pressão e tudo, né? E esse, até insalubridade eu fiquei pensando, né? Diferente do técnico de enfermagem, que regido pelo, né, conselho da enfermagem, que esse
esse profissional ele tem que encontrar o espaço dele aonde que vai ser, porque muitos deles, a Kátia, bem lembrado, Kátia, eu me lembro que muitos deles, na minha prática, era o que administrava a medicação, a gente, enquanto TO, ia lá e organizava, né, pegava a receita e dava uma ajuda nessa questão mais de organizar e de orientar o manejo ali, né? Mas o familiar às vezes ficava com 3 cuidadores, um de dia, um de noite e um na folga do final de semana. Esses cuidadores responsáveis, no caso do doente de Alzheimer, que era a minha realidade, realizavam tudo, inclusive isso, limpeza de ferida e o que precisasse. E cadê o respaldo, né? De se ele errasse, e aí está a progenia, né, e outras coisas. E como é que fica? Então, muito importante ter um curso que possa fornecer para eles essa segurança também, de entender aonde buscar, o que é que eles precisam conhecer, até onde eles podem ir, que ainda é muito questionável, né? Porque o pessoal o técnico de enfermagem, não sei se o Juan quer falar alguma coisa, mas muitos me perguntavam nas reuniões, mas eu sou técnico de enfermagem, eu posso ser cuidador? Eu digo, claro, você pode, você é técnico de enfermagem, mas ainda tem mais um conhecimento. Mas que agora se está construindo, porque o técnico estuda determinadas coisas no curso dele, que tu é professora do técnico também, né? Diferente do que os cuidadores de idosos estudam. Às vezes se somam, se assemelham, mas não é igual, né? Senão não seriam 2 cursos diferentes. Isso, o que a gente busca, né, como respaldo da praxis? Como eu mencionei, o que a gente ensina está respaldado pelo Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Então, por exemplo, a medicação endovenosa ainda não é ensinado para o técnico em cuidados de idosos, né? Então, medicações invasivas, por isso que antes eu até fui procurar uma outra palavra, né, porque procedimentos mais invasivos o técnico em cuidados de idosos não faz, né? Então, o que a gente diz? É ensinado, eles têm uma disciplina de farmacologia, então a questão de medicação oral, eles estão aptos para fazer, questão de medicamentação endovenosa, não. Aí, o que a gente sempre discute na equipe? Que muitas vezes, na prática, é solicitado para o cuidador fazer, né? Mas que isso ele não aprende no curso técnico. Ele vai aprender, então, com uma orientação, por exemplo, da enfermeira da unidade básica, que vai dar essa orientação para ele, enfim, né? Mas até então ele não está apto. Me parece que no catálogo nacional, o catálogo que a gente estava utilizando até então era o de 2016, que é a última versão. Me parece que no catálogo de 2020, que saiu esse ano, já inclui o ensino das medicações endovenosas, intravenosas, enfim. Então, parece que vai ter que haver uma reestruturação do nosso currículo para abarcar essas questões. Mas ainda os nossos alunos, eles não estão aprendendo medicação endovenosa, ainda não, apenas a oral. E a diferença, Andrés, como é que a gente pode explicar a diferença do técnico de enfermagem para o cuidador de idosos, né? Eu sempre explico do meu jeito leigo, assim, né, que eu não sou uma pessoa que trabalha só com cuidadores de idosos. Eu digo, não, o técnico de enfermagem, ele tem habilidades e competências que, por exemplo, ele pode trabalhar no hospital e tudo, e o cuidador, ele não tem nessa formação esse âmbito maior, né? É diferente, até quando tu fala disso que agora vai entrar no catálogo de 2020 em relação à medicação. Mas como fica isso, nessa diferença para que ele entenda que uma coisa é ser técnico, porque às vezes o próprio cuidador de idosos, ele se acha que ele é o técnico de enfermagem. Eu digo, não, você é cuidador de idoso, técnico de enfermagem é de outra forma. Né? Como é que a gente, enquanto profissional, pode explicar isso de uma forma para os outros, para as outras pessoas, até para a própria família? Qual é a diferença de contratar um técnico de enfermagem e de um cuidador de idosos? Sim, então tem procedimentos que ele vai ser exclusivo do técnico em enfermagem, né? Como eu estava mencionando, a medicação intravenosa, endovenosa, ela ainda não é uma habilidade até então, né? Essa primeira turma que a gente formou, eles não são aptos para dar qualquer outra medicação que não seja a medicação oral. A própria questão de sonda, troca de sonda, por exemplo, não é coisa que eles vão fazer, né? Eles podem dar a alimentação pela sonda, né? Injetar a alimentação, mas troca de sonda não é uma habilidade deles.
Então, tem procedimentos mais invasivos que são realizados apenas pelo técnico em enfermagem. O técnico em cuidados idosos, por um outro lado, ele vai ter toda a formação especializada no idoso, né? Enquanto o técnico em enfermagem vai ter habilidade para atuar em qualquer ciclo da vida, né? O técnico em cuidados idosos, ele tem uma formação de 2 anos para cuidar da pessoa idosa. Então, é como eu digo, não só pensando no idoso dependente, mas eles têm um semestre todo pensando na velhice saudável, em como estimular, em como manter essa independência do idoso que ele é saudável e que às vezes ele só precisa de alguém para supervisionar, para garantir a segurança das suas ações. Então, ele tem total habilidade para trabalhar com esse idoso independente. E com o idoso dependente também, com essas ressalvas, esses procedimentos mais invasivos que eu mencionei, que aí sim é o técnico em enfermagem que vai realizar. O Juan colocou aqui que acha muito importante a formação desses profissionais, que será muito bom, né? E eu sempre digo assim, gente, eu aprendi na minha vida, eu acho que tu também, Andrés, porque a gente conversa muito, que não existe essa concorrência, né? Não tem a ver, porque cada um é responsável e tem as suas habilidades e competências dentro do que você se formou, né? Do que você busca conhecer, da sua experiência prática de atuação. E com envelhecimento, repito e continuo insistindo, é uma área que só cresce e que cabe todos nós, assim, de uma forma muito satisfatória para o sujeito idoso e enquanto equipe também, né? É tão importante a gente conhecer o que o outro profissional faz. Como tem uma nutricionista aqui, eu trabalhei diretamente com a nutricionista e como eu aprendi com ela, né? Eu tinha uma noção vaga, né, das possibilidades dela com o idoso. E quando eu trabalhei com ela diretamente numa instituição geriátrica, eu disse, meu Deus, que responsabilidade, né? E como eu aprendi coisas e até questões que eu poderia visualmente prevenir ou ir fazer encaminhamento para o nutricionista, assim como para o fonoaudiólogo, para o fisioterapeuta. Então, enquanto a gente entende o nosso papel diante desse cuidado, a gente vai saber orientar, ajudar, ser parceiro do outro profissional, seja ele cuidador de idosos, técnico de enfermagem, né? Ou outro profissional da área. O importante dessa temática de hoje é a gente colocar em evidência mesmo, né, Andrés? O cuidador de idoso formal, essa pessoa que está já existindo, entrando aí no mercado de trabalho, entrando na vida das famílias com uma formação, com um conhecimento amplo sobre gerontologia, sobre envelhecimento. Quando eu vejo as tuas disciplinas e as disciplinas que tem o curso, eu fico encantada, muito completa. Dá vontade de cursar, né? De tão legal que é. Porque é isso, é trabalhar com o idoso na prevenção e na promoção, assim como no tratamento do idoso, com um grau de dependência. E não simplesmente colocar uma pessoa de paraquedas na casa do sujeito idoso e diz, pronto, é fácil cuidar, porque é dar banho, dar comida e botar para dormir. Não é assim, né? Como não é assim para uma criança, não é assim para o idoso. Então, a formação é fundamental e eu só tenho a te agradecer. Nós estamos às 3h13, teria mais um tempo, claro, mas não apareceu mais nenhuma pergunta aqui, gente. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aproveitar a Andrés. A Andrés tem essa carinha linda de menina, mas tem uma experiência linda na nossa profissão. E eu fico muito feliz e agradeço muito tu ter topado contar para a gente, contar para os alunos sobre o que eu falo rapidamente em sala de aula, né? Porque é diferente a gente ter um tópico da disciplina que a gente fala, mas não ter o conhecimento de como funciona essa formação desses profissionais. E agora eu acho que ficou bem claro para a gente conseguir entender e defender, né? Isso, e eu dei bem o enfoque para as disciplinas que eu trabalho, justamente para que vocês possam entender qual a inserção, o viés da terapia ocupacional no curso. Mas, como eu mencionei, eu tenho colegas enfermeiros, né, e os enfermeiros são o que a gente tem de maior quantidade na equipe. A nossa equipe, acho que nós somos em 16 colegas, e 12 colegas, se não me engano, são enfermeiros, justamente porque os enfermeiros vão atuar nos 2 cursos, tanto no técnico em cuidados de idosos e também no técnico em enfermagem.
Então, no técnico em cuidados idosos, eles têm toda a fundamentação básica de anatomia, fisiologia, farmacologia, né, para que eles entendam também como funciona o organismo humano. Depois disso, eles têm, por exemplo, a disciplina de procedimentos operacionais, que eu divido com uma colega enfermeira, como eu mencionei. Quando a minha colega enfermeira começa a ministrar as aulas, ela vai trabalhar todas essas questões também que a prof. Keila destacou, da higiene corporal, do banho de leito, do banho de aspersão, como eu faço uma higiene íntima correta, troca de fraldas, né? Então, todas essas questões operacionais que o cuidador de idoso faz, ele vai ter um embasamento também, né? Claro que na minha fala eu falei mais da atuação do terapeuta ocupacional, mas toda a inserção da enfermagem também nessa formação do cuidados idosos, com certeza é muito vasta e muito rica para os nossos alunos, né? E aí, claro, o que eles não aprendem, né, durante o curso, a gente sempre dá orientação para eles. O que vocês não aprendem, o que vocês não sabem, não façam, né? Procurem uma equipe comprometida para isso. A gente sempre dá como referência a própria unidade básica de saúde do território que o idoso atua, né? Então, busca a equipe, como a gente estava falando, quanto mais multiprofissional for o trabalho, melhor vai ser o atendimento à pessoa idosa e a qualquer sujeito, né? Então, a gente tem que buscar, sim, essa interação entre as profissões. Então, a gente sempre, eles têm um conhecimento muito grande no cuidado da pessoa idosa e a gente sempre diz, caso vocês não saibam algum procedimento que não é da competência de vocês, procurem o auxílio, né? Conversem com a família, procurem a contratação de um profissional ou busquem a própria equipe da unidade básica de saúde, né? Então, é dessa forma que a gente tem formado eles, né? Numa visão bem multiprofissional. Ai, com certeza, né? E parabeniza aí a todos os teus colegas que fazem parte desse curso. Não tem ideia de como eu fiquei feliz quando abri o concurso, que realmente existia o curso de Politécnico e que tinha vaga para professor terapeuta ocupacional. Eu me lembro que era muita gente inscrita, mas porque a gente sabe que as disciplinas que envolvem os conteúdos da terapia ocupacional para o sujeito que cuida é muito importante. Te agradeço mais uma vez. Pessoal, aqui tem o link de quem precisa e quer receber o certificado. Se não conseguiu ouvir a live, algum colega e quiser que ele acompanhe, a Eduarda colocou bem ali todas as possibilidades de acompanhar essa nossa live. A gente te agradece imensamente, Andresa, a tua disponibilidade, sempre com dedicação e interesse em dividir o conhecimento com a gente. Os alunos da terapia ocupacional de Geronto 2 agradecem, todos os outros alunos da TO com certeza devem ter muito orgulho de te ouvir. O pessoal aí de fora, de Curitiba, de Florianópolis, que estava assistindo a gente, de Minas Gerais, muito obrigada. O da Abraz também, lá de São Carlos, pela presença. E a gente fica à disposição de vocês, né, Andrés, aqui na UFSM, e à disposição com o nosso contato para qualquer outro bate-papo aí que interessar a vocês. Tá bom? Andrés, um beijo enorme, um beijo, pessoal. Bom final de semana a todo mundo. E ficamos por aqui. Tá bom, Andrés? Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, prof. Keila, e obrigada a todos que participaram também. Fico à disposição, qualquer coisa que precisarem. Eu estou no Colégio Politécnico. Tá, joia. Beijão. Obrigada, meninas, por todo o apoio, as que estão aí por trás das câmeras. Um beijo. Tchau.